Hello, hello, pessoal! Estamos de volta com o nosso tão amado, desejado CaroCast, né? Quanta saudade eu senti de todos vocês, de estar aqui, de aprender um pouco mais e compartilhar com vocês. Nosso querido Enio estava em Maldivas, aí deu uma passadinha lá em Dubai, ficou lá tirando férias. Eu falava, Enio, vamos trabalhar, Enio. Aí ele, não, Carol, eu tô aqui curtindo, gastando dinheiro. É assim, gente. A vida funciona desse jeito. Eu aqui trabalhando e o Enio nas Maldivas, né? Eu tive que aguardar ele retornar pro Brasil. E aí ele falou, não, Carol, acho que agora dá. Agora vamos gravar sábado, vou te dar uma atenção. Aí aqui estamos, né? Mas voltamos com tudo para trazer conhecimento, um pouco da palavra, um pouco de histórias inspiradoras, de conhecimento para todos vocês. Sejamos todos muito bem-vindos. E hoje, né, nessa estreia, vamos dizer assim, eu convidei uma pessoa muito querida e especial para a gente abordar um tema que é de extrema importância e relevância. Sempre foi, mas eu acredito que nos dias de hoje, cada vez mais importante para as mães, né, que é sobre maternidade. Mães do reino, né? Que estão ali para ensinar seus filhos nos princípios, nos caminhos do Senhor e criarmos verdadeiros cidadãos de bem, homens e mulheres que estão ali para ser instrumento de Deus. E ninguém melhor do que ela, né? A nossa queridíssima Leide, que é especialista nesse assunto, ela que é escritora, tem vários livros aí, achei chique, viu, Leide? Ó, devocional, vou contar para vocês que o devocional que atualmente eu estou fazendo com o José é o da Leide, e agora ela tem livro novo, que fala muito sobre os temperamentos, né, da maternidade. Então, seja muito bem-vinda, obrigada por você ter aceitado esse convite, por estar aqui compartilhando conosco um pouco do seu conhecimento, e é uma honra tê-la aqui conosco. Fica à vontade para se apresentar e falar um pouquinho aí pro pessoal. Gente, que alegria em reestrear esse programa. Tá junto com vocês e com o Enio. Carol, que alegria estar aqui, né? Eu sempre que eu saio de casa, eu falo, Deus, não me deixe perder tempo, porque tempo é vida, né? Então, se tempo é vida, então quando você me fez o convite, eu senti muita alegria, né, de estar aqui. Eu quero realmente, assim, compartilhar aquilo que Deus tem falado, tem feito, mas também quero aprender, né, gente? Porque todo dia é algo novo pra gente aprender. E vou falar um pouquinho de mim. Eu sou esposa do Eduardo há 17 anos. Na verdade, estamos há 22 juntos. Uau! Já é muitos anos. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 anos, outra de 12. E foram justamente elas que me fizeram buscar o que é uma maternidade para o reino de Deus, né? Maternidade que não fala somente de moralidade, de comportamento, mas a maternidade que fala sobre a eternidade. Então, já tem uns 6 anos que eu me aprofundo muito nesse assunto, né, de educação de filhos para Deus, de como educar os filhos para que eles manifestem a glória de Deus. E cada dia o Senhor ministra algo novo, eu sou confrontada, né, com a verdade, com o amor dele. E nessa caminhada eu abri mentorias, dei cursos e escrevi livros, né? Então eu escrevi o Infância em 3D, que é o devocional, né? Que o José falou pra mim. Gente. Tia Leide, eu tenho o seu livro. Ele me falou. Vendo? José sabe das coisas, gente. Todo dia, ó, depois do café da manhã, ele já vem lá, ó, com o livro. Mãe, nosso devocional. Eu falo, correto. E você tá fazendo as receitas? Tô, mas assim, confesso, né? Nem tô. Eu coloco vocês numa saia justa. Cada uma. Tem as receitinhas, gente. É o devocional. Tem atividades para serem realizadas, receitinhas. É muito completo, muito legal, vale a pena. E depois falando, né, sobre os temperamentos, que foi onde eu entendi a dificuldade que eu tinha mais em uma área, por exemplo, com a Alice, que é a minha filha mais velha, do que com a Maria Clara. E aí eu entrei nesse estudo do comportamento humano, que, como se diz, não é bíblico, né? Não é que não é bíblico, não está escrito na Bíblia, mas é bíblico, né? Você conhecer o outro, a individualidade do outro. E que me fez aprofundar, e aí onde eu escrevi, eu transformo sua maternidade, temperamentos que conectam corações.
Hoje também estou na escola, né, como coordenadora dos princípios da escola e da educação socioemocional cristã, enfim, várias outras atividades lá. E eu comecei aqui, antes da gente começar, né, a gravar, eu falei para Carol, é algo que eu faria o resto da minha vida sem receber, né, dinheiro algum, porque eu vejo que tem muito propósito, né, você ajudar uma criança, você contribuir na vida de uma criança, assim, não tem preço. Então, um resumo de tudo é isso, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, obrigada. Então vamos lá. Gente, eu tava contando pra Leide, né, que ela é da escola no qual o José estuda. E o José, ele acha o máximo eu ser amiga da Leide. Ele, toda vez que ele vê a Leide lá, fazendo as orações e falando isso, ele chega em casa e fala, mãe, você é amiga da tia Leide? Eu falo, sou, José. E ele fica dos mais empolgados lá, alegre de saber isso. Eu falo tanto que é importante ter pessoas, né? Eu acredito que a educação começa até nas pessoas que você dá de base, de referência ali para os seus filhos, né? Sim. Hoje em dia, eu converso muito com várias pessoas e uma vez nós gravamos até um episódio aqui com a Mariel e com o Guilherme e eles falaram algo que eu achei, assim, o Guilherme falou algo que eu não tinha parado para pensar. Mas ele falou que um dos motivos, né, que Deus tocou no coração dele para que ele cuidasse de adolescentes hoje é porque essa geração que ele está cuidando vai ser a geração que vai influenciar os filhos dele. Uau! E é verdade. Muitas vezes nós não pensamos nisso, mas quem que os nossos filhos vão ter de referência? Né? Com certeza são os jovens de hoje. Meu filho está com 5 anos, então eu me preocupo qual que é a referência que ele vai ter, né? Se ele vai ligar a TV e vai assistir algo e vai pegar uma pessoa no qual não tem os mesmos princípios e vai, né, a começar a gostar, ter com aquilo ali como base, como para ser seguido, ou o que a gente vai fazer para modificar isso? Então, a gente tem que cuidar, sim, dos adolescentes para que eles possam tornar boas referências até mesmo para os nossos filhos. Sim. Né, para que eles tenham uma geração aí próspera e abençoada. Bom, pessoal, para começar, né, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais do que é essa questão, porque a maternidade, ela é algo muito complexo, né? Ela é algo muito gostoso, muito gratificante, mas ela é complexa. A gente já escutou vários, acredito que quem é mãe aí vai estar nos assistindo já deve ter pensado, nossa, mas eu escutei tanto sobre maternidade, sobre como educar filhos, como criar isso, como criar aquilo. E agora, como que é essa questão da maternidade do reino? O que significa isso? O que essas mães que se levantaram aí para educar os filhos? Queria que você explicasse mais um pouquinho, assim, o que é. Então, essa é uma pergunta assim, que todo mundo fala, mas qual que é a diferença, né? O que isso tem de diferente dos outros, né? E hoje, quando nós olhamos, né, estudamos sobre criação de filhos, qualquer livro que a gente for, a maioria deles que a gente for ler sobre criação de filhos, vai te ensinar como disciplinar, como colocar limites. E eu entendi, Carol, que não tem como você focar só nisso e levar e conduzir os seus filhos a Cristo. Então, para mim, se você perguntar assim, Leide, qual é a principal função minha como mãe em relação à minha maternidade, que é uma maternidade cristã, que já entendeu que Cristo é o Senhor e Salvador, é conduzir o seu filho a Cristo. Então, não existe nada mais importante que você possa fazer do que isso. Então, conduzir os meus filhos a Cristo, ser realmente aquela que é uma ponte que conduz o filho para Cristo, é o principal. Mas eu quero te perguntar, você conseguiria fazer isso sem uma conexão com o coração do seu filho? Eu geralmente eu falo assim, você vai lembrar do professor, né, da sua infância, do ensino médio, que tinha conexão com o seu coração. E você lembra dele até hoje. Por quê? Porque ele não estava ali somente para ensinar um conteúdo. Ele conectou com você. Então, não tem como você querer conduzir o seu filho a Cristo, a realmente viver o reino de Deus aqui na Terra, manifestar o reino de Deus aqui na Terra, seu filho entender isso sem você ter essa conexão. Então, a disciplina, o limite, tudo isso é muito importante, mas não é o mais importante. Mas quando nós olhamos a educação de filhos, a mãe vem me procurar porque eu não consigo fazer meu filho obedecer. O alvo dela é esse, querer um filho obediente. Mas ela precisa entender que antes disso precisa haver uma conexão.
Por quê? Porque quando eu estou conectado com meu filho, de coração, quando eu tenho... quando os nossos corações estão alinhados, tudo que eu falar para ele é relevante. Então, eu preciso entender que tudo que eu estou fazendo aqui não é só para cá, para esse momento agora, é para a eternidade. Então, eu costumo falar que maternidade do reino não é sobre moralidade, não é sobre comportamento, mas é sobre eternidade. Então, a grande diferença é essa. Tudo que eu faço pensando lá no final, na eternidade. E não só no momento agora. Tem momentos que serão difíceis, mas, peraí, como que eu posso agir agora, nesse momento, para que eu tenha, daqui a alguns anos, o resultado que eu realmente desejo? Verdade. A maternidade, ela me ensinou várias coisas, né? Segue ensinando, assim. Diariamente, Nossa. eu aprendo com a maternidade. Eu falo que eu acho que o ápice do amadurecimento, né, do conhecimento de uma mulher é quando ela se torna mãe. Porque a gente aprende muito. Sim. E uma das coisas que eu aprendi muito com a maternidade foi que sempre que você quiser disciplinar alguém, sempre que você quiser corrigir alguém, você precisa primeiro servir. Então, por que é tão importante? Por que a correção e a disciplina de pai, de mãe, ela é algo tão crucial, tão extremamente importante? Porque, em regra, nós somos as pessoas que mais servimos os nossos filhos, né? Sem ter nada em troca. Sim. Eu falo pro José, José, a mamãe te serve 24 horas por dia e sem querer nada em troca. Eu sirvo da hora que você acorda, à hora que você vai dormir. Então, quando você serve, que você gera o que você falou, essa conexão no coração do seu filho, quando você necessita corrigir, disciplinar, aquilo parece que entra, parece que gera uma conexão ali dentro e aquela correção, ela se torna mais eficaz, né? Ele escuta, porque, não, peraí, minha mãe, que é a pessoa que mais me serve, que faz isso pela minha vida, o meu pai, tá aqui me disciplinando, tá aqui me falando, então, nesse caso, realmente é verdade. Então, quando você, às vezes, não serve uma pessoa, você não conhece, não tem conexão com aquela pessoa, você repreender é até em vão. Porque Sim. vai ser muito raro aquilo entrar no coração da pessoa e ela ter um feedback positivo daquilo ali, receber aquilo ali como uma questão de melhoria. Em regra, ela vai ouvir um ouvido e vai sair no outro. Então, foi uma das coisas que eu aprendi. Às vezes, tinha alguém que falava, nossa, Caru, fiquei sabendo que fulano tá fazendo isso. Será que você não pode ir lá conversar com ele? Eu falo, gente, eu não tenho autoridade nenhuma nesse momento para ir lá e falar, porque não é uma pessoa que eu servi. Eu teria que primeiro servir, eu tinha que primeiro gerar essa conexão para que eu pudesse falar alguma coisa na vida desse irmão. Então, eu só acredito que quem serve tem um pouco de autoridade sobre a vida do outro. E na maternidade, só colocando aqui algo, na maternidade, eu acho que a maioria das mães servem, mas como serve? Como serve? Como que você está olhando aquilo como um peso? Porque assim, gente, maternidade dá trabalho. Nossa Senhora. Exige esforço. Sabe por quê? Você sabe aquela frase que muito vale aquilo que muito custa? Verdade. Muito vale. Então, realmente exige mesmo. Tem dia que nós estamos cansadas mesmo. Mas você precisa entender que você está servindo ali, você está construindo. Deus nos deu a oportunidade de gerar um ser humano, de formar um ser humano. Mas não é qualquer ser humano. É um filho amado de Deus. Então, eu não posso servir de qualquer forma também. Mesmo que custe muito, eu preciso entender que está valendo a pena. E vai valer a pena, né? Não sei se já viu meus stories falando tanto que eu amo a tia Cláudia, né? Gente, a professora do José não chama tia Cláudia. Isso foi um nome fictício que eu dei pra ela, mas toda vez que eu vou deixar o José na escola, eu brinco. Eu posto no Instagram e eu falo, tia Cláudia, agora é contigo, tia Cláudia, te amo, obrigado, vai que é seu, tia Cláudia. E eu falo que eu deixo ele na escola e eu necessito parar na primeira cafeteria que tem, sentar, dar aquela respirada e tomar um bom café para mim poder ativar meu modo CNPJ e estar aqui plena trabalhando. E eu brinco muito sobre isso, mas assim, é verdade. Sabe? Verdade. É verdade. Porque o José tá com 5 anos
E eu optei. Foi uma opção que eu fiz e não recrimino de modo alguma quem tem a opção de ter uma pessoa para ajudar na criação dos filhos, né? Sim. Mas eu optei por não ter neste momento, né? Um filho só. Falei, não, eu quero ter esse tempo ali, eu quero ter essa dedicação, quero ver como funciona. Eu já tive no passado pessoas que me ajudavam, hoje eu não tenho mais, já tenho uns 3 anos aí. Então, eu faço tudo com o José. Então, a parte da manhã, eu falo assim, que eu fico a parte da manhã toda em função mãe. Motorista, leva na natação, pega o menino, faz tarefa, faz o devocional, dá banho, dá almoço, coloca o uniforme, vai, leva na escola. Então, assim, minha manhã é extremamente agitada. Quando eu chego lá da escola, que eu entrego o menino, eu falo, tia Cláudia, que saudade, tia Cláudia. E aí, eu tiro um tempo pra mim me recompor. Sim. Então, ontem mesmo, eu acho que eu gravei um stories desse, o pessoal tava chorando de rir, falando, Caru, é desse jeito mesmo. Eu falei, gente, como é tudo absolutamente eu que começo a exercer ali, é cansativo. Mas tem horas que eu falo assim, eu respiro. Eu vou ali no meu cantinho, ali no meu escritório lá em casa, eu respiro, falo, Senhor, dai-me capacidade para isso, consigo. Me dê forças. Me dê forças aqui, Senhor. E eu vejo depois que passa, gente, depois que eu tomo meu café, que eu dou uma respirada assim, eu falo, Senhor, é muito gratificante isso. É muito gratificante quando eu vejo os frutos, né, as sementes que estão crescendo ali no coração do José, como que ele está evoluindo, né? Toda vez que ele fala alguma coisa assim, na escola mesmo, às vezes ele chega na igreja, ele conta uma história da Bíblia, eu falo, José, gente, ele entende mais de Bíblia que eu. É desse ele jeito, já as leu minhas também. Inúmeras Bíblias, desde de bebezinho, assim. Então, assim, ele entende tudo. Quando ele até fala assim, quando eu vou falar, Moisés, eu já sei da história, você quer que eu te conto? Fala, menino, ó, segura. E, então, ele já sabe de absolutamente dessa parte. E quando ele vai comentar sobre isso, eu falo, gente, olha só, tá dando frutos, tá dando certo. Né, que eu acredito que é da mesma forma que eu estou olhando naquele momento para o José, a mesma forma que Deus olha para a gente. Sim, sim. Será que você não dá trabalho? Eu dou muito. Até e dei muito para minha mãe também. Eu acho que Deus tem hora que deve falar assim, peraí, Carolina, eu também vou sentar aqui e tomar meu café para me respirar com você também. Para me respirar. Mas sabe, Caru, isso é tão, tão, tão importante. Não é uma decisão fácil. Ainda mais no tempo que a gente vive hoje, que o feminismo encoraja muito a mulher peraí, você tem que ter o seu tempo, a sua vida, né? E você é independente. Mas quando a gente entende que esse é um trabalho nosso, dá trabalho? Dá. Ninguém aqui vai falar que não dá, gente. Verdade. Mas pode ser leve? Pode. Pode, porque você pode parar e falar, não, agora eu vou dar um tempinho aqui, eu vou respirar. Não, filho, só um minuto aqui, eu não tô com paciência agora. Pode. Aí você vai lá, resolve, né? Se coloca de novo como se diz, a alma volta de novo, o espírito volta pro corpo. Mas é você entender que é uma missão. Eu até separei uma frase aqui, Caru, que fala o seguinte: nenhum trabalho é tão importante como aquele que é feito dentro das nossas casas. Um pastor que falou essa frase. O carpinteiro trabalha a madeira. O ferreiro trabalha o ferro. O artista, a tela. Mas a mãe trabalha vidas. Uau. Então, é sobre isso. O ferreiro dá trabalho, mexer com ferro dá, mas olha a alegria, a satisfação, né, de dever cumprido, de algo, como ele vê o resultado. E se tem algo que demora a gente ver o resultado, é a maternidade. Sim. Na maternidade, você vai investir anos da sua vida e muitas vezes não vai ter resultado imediato, mas quem diz que tem que ser rápido? E às vezes a gente olha para os nossos filhos como sendo mini adultos. Não, eles não são, eles são crianças, eles vão fazer criancices. O que não pode? Você não pode permitir o quê? O desrespeito, né, a afronta à sua autoridade, mas criancice vai fazer por quê? Porque é criança. Mas a gente quer elevar um padrão tão alto e exige dos nossos filhos serem adultos na infância, e é por isso que deixa a gente esgotada, porque a sua expectativa é altíssima e a criança não consegue alcançar essa expectativa.
Então ela se frustra, você se frustra com ela, e é isso que é pesado na maternidade. Gente, tanto que é bom, eu tô aprendendo tanto aqui com a Leide, eu falo tanto que é bom a gente sentar com pessoas. Eu adoro sentar para tomar um café e aprender. E a Leide falando aqui, eu lembrei de uma coisa que uma pastora me falou uma vez, que marcou muito o coração. E isso foi um divisor de águas na minha vida na maternidade. Ela falou para mim assim, Caru, sabe quando que você deve gastar a sua energia corrigindo o seu filho? Aí eu olhei e falei, não. Ela falou assim, quando você analisar, você tem que analisar o que ele está fazendo. É da idade? Você imagina que o que ele está fazendo agora, quando ele estiver adulto, ele vai continuar fazendo isso, essa criancice? Ah, não. Então, não gasta seu tempo. Agora, se o que ele estiver fazendo for influenciar na vida dele como adulto, investe seu tempo. Isso. E depois eu falei, gente, é verdade, porque às vezes a gente se incomoda com criancices. Tá achando que seu filho vai ficar adulto pegando água e fazendo borbolha? Não Sim. vai ficar fazendo isso quando ele for adulto. Então, assim, agora, o que ele tá fazendo? O afronto. Peraí, se meu filho não aprender a respeitar regras, princípios, a ter aqui, né, obediência, isso sim vai influenciar na vida adulta. Então, isso eu tenho que investir meu tempo ali, eu tenho que investir minha energia para que a gente possa corrigir isso para que não afete mais na frente. Então, isso me ajudou muito. Todas as vezes que o José faz alguma coisa relacionada a isso, eu paro, eu lembro dessa frase que ela me falou e eu concentro para ver se eu devo ou não repreender, corrigir. E foi engraçado que eu vou até contar aqui o que me aconteceu ontem. Ontem, lá na escola, eu falei, meu Deus do céu, eu falo, gente, mãe sofre dobrado. Sofre dobrado. Eu fui levar o José, e o José tá naquela fase, gente, de toda, né, criança, 5 anos, de querer responder. Tá nessa fasezinha aí das respostas. É porque, né, ele cresceu. Né? Exatamente. E então, nós já no decorrer da semana, né, ele dando umas respostas para mim em casa, eu conversando, falando, José, não é assim que se fala com a mãe, e tendo conversa, isso desagrada o coração de Deus, tentando de todas as formas falar, tocar no coração dele para que ele não fizesse essas respostas. E comentei até com meu esposo, falei, Guilherme, o José tá que me dá umas respostas aí, precisa conversar com ele. Tá bom, na sexta-feira, ontem, né, nós fomos almoçar em casa e na hora do almoço, José custoso dando resposta. Guilherme foi e conversou com ele. Nós fomos para a escola, entramos dentro do carro, sexta-feira é dia do brinquedo, gente. E ele fica assim a semana inteira contando os dias para chegar na sexta-feira e levar um brinquedo para a escola. E aí nós estávamos dentro do carro com mais 2 coleguinhas que eu levo, a mãe busca. E aí eu tava lá e ele continuou dando as respostas dele, eu conversando e ele dando resposta, afrontando. Aí eu peguei e falei assim, José, conversei com você já bastante e agora você está de castigo. Você está de castigo, na hora que chegar na escola, você vai me entregar o seu brinquedo, hoje é o dia do brinquedo, mas você vai ficar sem o brinquedo. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá bom. Não tava na frente dos amiguinhos, né? A gente tava longe da escola ainda. Ele, tá bom. Aí você respirou. Respirei. Mais uma vez. Na hora, falei, tudo bem. Quando chegou, gente, na porta da escola, ele já tem uma capacidade que ele, na hora que entrou na escola, ele tirou o cinto e já veio me abraçando. Mãe, me perdoa, mãe. Eu tô arrependido. Eu não vou fazer isso mais, mãe. Me perdoa, minha princesa, meu amor, e dando beijo e abraço. E aí eu fui, desci do carro, abracei ele, falei, meu filho, você está perdoado, meu amor. Mamãe te ama de um tanto que você não tem nem ideia. Você está perdoado. Mas agora me dá o brinquedo? E na hora que eu falei, mas agora me dá o brinquedo, ele olhou pra mim assim, e ele falou assim, mãe, mas eu te pedi desculpa. Eu falei, meu filho, a mamãe te desculpou. Só que na vida tem consequências. Então, assim, a mamãe te perdoou, o perdão foi liberado, só que não significa que você não vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. E eu vou te dizer mais, José. Ainda bem que é a mamãe que está te fazendo arcar com alguma consequência, porque a vida arcaria muito maior. Seu prejuízo seria muito maior se você fizesse uma atitude incoerente.
e peguei o brinquedo e foi um chororô na porta daquela escola. E ele chorando, mãe, não faz isso comigo, todos os meus colegas estão com brinquedo. Falei, eles estão com brinquedo porque eles cumpriram ali, foram obedientes. Você desobedeceu, você vai ficar sem brinquedo hoje. E aí eu fui lá, conversei com a professora, eu falei, olha, hoje é pro José ficar sem o brinquedo. Sem o brinquedo, porque ele precisa aprender sobre obediência. E ele chorou tanto, e aí eu fui firme. Na hora que eu saí da escola, que eu entrei dentro do carro, o Guilherme tava lá, eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu já quis chorar lá dentro do carro, falei, Guilherme. Porque tadinho, só ele. Oh, Guilherme, ele ficou a semana inteira. Mãe, faltam quantos dias pro dia do brinquedo? E agora ele tá sem brinquedo, eu segurando o brinquedo dele na mão, meu Deus. E eu ali sofrendo. O Guilherme assim, ó, Carol, como que você deu conta? Porque pelo Guilherme, ele queria que eu devolvesse o brinquedo pro menino, sabe? Ele devolve o brinquedo, eu falei, não vou devolver. E aí, na hora que entrou dentro do carro, assim, o Guilherme apavorado, eu querendo chorar. Aí eu respirei fundo, peguei e virei pro Guilherme e falei assim, sabe, Guilherme? Deus não me colocou no papel de mãe para que eu pudesse ser apenas boazinha. Para que eu pudesse apenas pegar meu filho, passar a mãozinha na cabecinha dele, entregar o brinquedo para ele e falar, vai, meu filho, tá tudo bem. Deus me colocou no papel de mãe, então eu tenho que exercer isso com maestria. Eu tenho que criar um homem sábio, um homem próspero, um homem que tenha temor e amor por Deus. E aí, na hora que eu falei isso para ele, eu falei para ele ainda mais. Falei, Guilherme, eu descobri que para a criança ela ter obediência aos princípios, para ela ter temor do Senhor, ela começa respeitando os pais. Porque se ela não respeita os pais, se ela não aprende o que é limite, o que é uma autoridade dentro de casa, ele cresce um adulto sem obedecer princípios, sem ter temor do Senhor, achando que pode tudo. Eu costumo brincar que hoje em dia tem muitas crianças que são crianças e acham que são CEO de grandes empresas, que tem já uma equipe geracional dentro de casa. Sim. Então eu falei pro Guilherme, doeu em mim? Doeu. Mas eu tenho certeza que eu fiz o que deveria ser feito, não o que era mais fácil. Assim, Carol, você tocou num ponto fundamental da paternidade e da maternidade, que é ensinar o filho sobre a honra, porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Você quer viver bem? Honra seu pai e sua mãe. É sobre eles, não é sobre você. É sobre quem você é. Fala sobre a sua identidade, não sobre o comportamento do outro. Ok. Mas você sabe qual é a grande questão? Você está de parabéns na sua atitude, né? Não foi Porque fácil. não é fácil, mas você não negligenciou aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Fica firme. Vai gerar desgaste? Vai gerar desgaste. Mas o desgaste é para ensino, né? Muita gente acha que a disciplina, Carol, ela é bater. Bater é o de menos, ou melhor, bater é o mais fácil. Vem aqui, ó, vai lá e bate. Agora, a disciplina fala sobre ensino, fala sobre admoestação, fala sobre você colocar a verdade dentro do coração do outro. Então, é mais difícil. É difícil, você tem que lidar com a situação de não negligenciar o princípio. Qual foi o princípio? Eu avisei, eu falei, ele já sabia. Ele sabia tanto que ele tentou o quê? Como se diz? Lá em Acreúna, né? Interior de Goiás, fala o seguinte, ele tentou te engambelar. Entendeu? Exatamente. Por quê? Porque ele já sabia que algo estava errado, né? Então, eu penso que uma das maiores, o que tem realmente estragado as crianças hoje é a negligência. É você ter que se colocar nesse lugar, de se esforçar, de gerar ali aquele mal-estar. Então a gente deixa pra lá, tá bom. Não, depois vai crescer. Mas é esse o momento, porque se você não ensina esse princípio sobre honrar, sobre respeitar, sobre obedecer, sobre não responder os pais, se você não ensina agora, como que você vai lidar com um adolescente? Então, deixa eu te falar, até é aqui, né, que eu olho, né? Se você, pai e mãe, não está fazendo esse trabalho na infância, não cobre do seu adolescente algo que você não ensinou antes. É muito difícil isso. Por quê? Porque na infância você ensina, né, de forma
ativa. Agora, na adolescência, você ensina na influência. Você já não consegue falar, vem aqui, você vai apanhar e vai... Não. Então, se você não ensina esses princípios no dia a dia, na vida cotidiana, da infância, quando você chega na adolescência, é muito difícil. Ontem aconteceu uma coisa assim, a gente abriu uma pizzaria perto de casa, pequena assim, muito gostosinha. A minha filha mais velha, de 12 anos, não quis ir, então hoje eu já deixo ela só em casa, porque a gente só ia buscar. E ela me ligou, falou, mamãe, cadê o controle da televisão? Eu tinha guardado, porque eu fiquei fora de casa e aí eu já não tenho controle. Então eu deixo elas ficarem, porque eu não estou lá. Aí eu tenho uma funcionária que me ajuda em casa, que também, e elas ficaram um período sozinhas, enfim. Falei, já deu, né? Então eu peguei o celular, falei, ele vai guardar o celular. Mas ela não tinha visto que eu tinha pego o controle da TV. Falei, filha, vai ler. E aí quando a gente saiu, ela ligou, mamãe, cadê o controle da TV? Falei, filha, guardei, porque você vai ler, né? Você já leu hoje? Ela não tinha lido ainda. A gente sempre tem uma quantidade de páginas por dia para elas lerem. E aí ela falou, eu vou procurar e eu vou assistir. Eu falei, filha, você não vai assistir. Você não vai assistir. Independente se você achar ou não, você não vai assistir. E aí, adolescente, né, já entrando na adolescência, ela falou assim, mas por que você tá sendo tão chata hoje? Você nem... Olha só, e ainda usa para poder te atingir. Você nem ficou aqui em casa hoje direito. E quando você chega chata desse jeito. Eu falei, filha, você não vai assistir. Ok? Eu posso desligar? Pode. Mas eu vou assistir. Falei, você não vai assistir. Tá bom? Quando eu cheguei em casa, o que ela tava? O controle estava no lugar que eu tinha guardado, ela não tinha achado, estava lá lendo. Então, o que eu percebo? Às vezes, a vontade dela é do afrontar. Mas quando ela vê o meu posicionamento, que eu já ensino já tem anos, ela recua. E é tão interessante que quando eu converso com algumas mães, as coleguinhas delas, elas estão desesperadas. Por quê? Porque fala, Leide, não me obedece. A hora que eu saio, quando eu não tô, faz do jeito que quer e tal. Mas por quê? Muitas vezes a gente foi negligente nessa infância. Né? Não é sobre falar assim, você é culpada. Não, mas peraí, o que você pode fazer hoje? Tem coisas que não dá tempo mais, porque são anos, né? Você tem que contar o que é com a graça de Deus. Eu falo, Caru, entrando nisso, né? Gente, um dia eu entendi que não é sobre você determinar destino dos filhos. Ainda que muitas pessoas falam sobre isso, eu não creio. Porque quem é capaz de determinar um destino é só Deus. Então, Deus determina nosso destino. Mas nós, como pais, como mães, o nosso papel é ser um com o Senhor nessa jornada de levar os nossos filhos ao destino que Ele deseja. Então, para isso, muitas vezes eu não vou ter a capacidade suficiente, eu vou precisar contar com a graça de Deus. Então, quando eu falho, quando eu não consigo, eu preciso contar com a graça de Deus. Eu preciso falar, Deus, eu não dou conta, eu não sei, eu preciso da direção do Senhor. Por quê? Porque nesse tempo eu vejo muitos erros, muitas faltas que eu tive até aqui, 12 anos, né? Mas também eu tenho muitas alegrias de pensar, meu Deus, valeu a pena. Porque eu, assim como você, também escolhi não ter uma pessoa para me ajudar com as meninas. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com a casa, já tem anos, a mesma idade das meninas. Mas eu sempre estive ali. Então, no período também da escola, também do mesmo jeito que você. E hoje eu vejo que a nossa conexão é diferenciada. É muito... Hoje em dia, eu tenho observado cada vez mais, eu moro num condomínio em Goiânia, e lá, aqui em Goiânia, né? E tem muita criança mesmo. E ultimamente, o Senhor tem me chamado, né, a atenção para observar essas crianças. Então, toda vez que eu chego lá, eu vou observando o que elas estão fazendo, o que elas estão falando, o que elas estão assistindo, como que elas estão se comunicando. E o que eu mais tenho percebido, até mesmo pelo, né, convivência com outros pais e tudo, é que a educação dos filhos, ela tem sido muito negligenciada. Muito negligenciada. Essa é a palavra. Os pais têm simplesmente... Eu não estou aqui para falar que é apenas a questão da babá, não. Tem pais que negligenciam a educação dos seus filhos estritamente para a escola.
Sim. A escola tem a obrigação de fazer isso, a escola tem a obrigação de ensinar aquilo, a escola que tem que fazer isso, a escola não, peraí. No meu caso, eu converso muito com meu esposo, eu falo, se tem uma coisa que eu não faço é passar a mãozinha na minha cabeça. Eu sei da minha responsabilidade e ainda digo mais. Se os outros não tiverem responsabilidade ainda, eu puxo essa responsabilidade para mim. Eu falo, então, já que ninguém vai fazer, eu mesmo faço. Então, eu falo muito a respeito disso. Eu falo, a escola, ela é fundamental, óbvio. Mas ela faz o papel dela ali, na metade. Vamos dizer que é 40%. Eu acho que nem acredito que seja metade, acredito que seja 40%. Eu estava conversando com o diretor, né, lá da escola, e a gente estava falando ontem. Não é, a escola não educa, a escola escolariza. Exato. A educação, ela é de casa. De casa. Não tem como negligenciar isso. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu comentei até no podcast que nós fizemos aqui no episódio com o Everton e com o Telêmaco. A primeira escola do José foi uma escola cristã, que eu coloquei ele com 3 anos, né? Em agosto, ele estava quase fazendo 4 anos. Coloquei ele nessa escola cristã. E foi surreal. Porque o José, em casa, como algumas pessoas falam, nossa, a Carolina é chata com o José. Gente, eu sou chata, eu sou muito chata. Meu Deus, como eu sou chata. E vou continuar sendo chata. Parabéns, porque se mãe não for chata, gente... eu falo... tem alguma coisa errada. Precisa de mais mães chatas e más, né? Que o pessoal fala, nossa, mas seu filho não pode assistir o que ele quer na TV. Não, ele não pode. Uau! Seu filho não pode mexer no telefone, não. Eu também não gosto, ele não pode. Nossa, mas que horror, seu filho não pode comer, ver Nutella, não, ele não pode. Meu filho parece que não vive nesse mundo, gente. É um extraterrestre, mas é mesmo, literalmente, né? Ele é do céu. Ele é do céu. Então, quando ele entrou nessa escola, ele chegou em casa e um dia ele chegou em casa cantando "Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha". Nossa! E aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, aonde que esse menino escutou isso, né? Misericórdia. Falei, José, aonde que você escutou isso, meu filho? Ah, mãe, meu amiguinho lá da escola, ele canta isso o tempo inteiro lá. Eu falei, gente, esse povo não é crente, não. Fiquei na hora pensando comigo. E eu cheguei a uma conclusão. Então, assim, eu tô dando só um exemplo, gente. Mas ele chegou em casa com vários outros hábitos que eu falei assim, não, José, não é assim que é feito aqui em casa. E eu fui corrigindo e tudo. E eu entendi que as crianças, elas aprendem mais com os colegas, com os amigos, do que com os professores, às vezes, né? Porque convive muito com outras crianças. Sim. Então, para mim, foi de suma importância escolher uma escola, não que só tivesse princípios do reino, uma escola cristã, mas no qual também o grupo de pessoas, de amigos que estariam ali na classe, também seriam pessoas que estivessem alinhadas. Tivessem com propósito. A diferença. Total, porque eu tirei o José dessa escola que eu conversei diversas vezes com as professoras lá, elas falaram, realmente é complicado pra gente, porque as crianças vêm de casa já com essa educação, com esse ensinamento, aqui na escola a gente tenta, né, cortar isso, mas é complicado. Eu falei, sim, concordo que os pais que deveriam atuar fortemente nessa educação dos seus filhos. Então, eu tenho observado que cada vez mais a negligência ela vem colocando na escola, a escola resolve aí. A negligência, ela vai até mesmo no tipo de comida que você dá para o seu filho comer. Gente, educar é cansativo. É cansativo. Tem vezes que eu comento com meu esposo, eu falo, Guilherme, para mim seria muito mais fácil. Eu não teria cabelo branco, eu não ficaria estressada, eu ficaria tranquilo. Se o menino tá ali fazendo alguma coisa assim de errado, deixa pra lá. Tampar meu olho aqui, deixa o menino fazer o que ele quiser fazer. Não é mais fácil? É muito mais fácil, mas não, o que eu faço? José, não pode fazer isso, meu filho, porque assim, vamos fazer de tal maneira, isso não é correto e tudo. Você educar, você disciplinar, demanda tempo, demanda conhecimento, demanda sabedoria, demanda você ser uma pessoa que você tem que ter força de vontade para ser mãe. A verdade é essa. Sim, sim. E eu vejo, hoje a gente tá... você ainda está numa fase que é uma fase em que os pais têm maior influência sobre a vida do filho, né? Porque as amizades ainda são controladas por quem? Pelos pais. Mas à medida que a criança vai crescendo, vai se tornando uma pré-adolescente, uma adolescente, isso vai saindo do nosso controle. Então,
fica aquilo que você ensinou, aquilo que você permitiu, né? E eu vejo muitas mães sofrendo hoje, né? Você falando aí, eu penso assim, a gente não consegue controlar o que está lá fora. Então, Caro, às vezes a gente olha o mundo como tá, você pensa assim, meu Deus, tá tudo perdido, meu filho vai ser engolido. Mas eu quero até chamar a atenção aqui, sabe, no podcast, porque se você tem uma cultura familiar forte, se na sua casa existe uma conexão, sabe? Se na sua casa existe afeto, e se não existe, você pode começar hoje, agora. A sua cultura familiar, que tem os laços de sangue, né? Que tem os laços ali, ela é mais forte do que lá fora. Mas se a sua cultura familiar está enfraquecida, aí sim, seu filho vai ser uma presa fácil. Não é que, por exemplo, o José não vai aprender a musiquinha, mas ele já vai saber que aquela musiquinha, por mais que ele aprenda, não é boa. Ele sabe. Gente, o José chega na casa da minha irmã e eu choro de rir. Ele entra lá e aí às vezes ele vê... Vou dar um exemplo. Naruto. Meu sobrinho tá lá com o Naruto, aí ele fala assim: Joca, isso não é de Deus. Não pode assistir isso. Não pode, não é de Deus. Aí ele começa. Aí vai pegar um outro brinquedo, aí ele... Sei, não é de Deus. Aí minha irmã pega e me liga: Carolina, vem buscar o projeto de pastorzinho aqui que tá que tá querendo jogar tudo fora. Fala pro meu filho que não pode isso, que não pode aquilo. Oh, Carolina, vou te falar. E a gente chora de rir dele realmente, porque ele já tem esse senso, sabe? De não, isso não pode, isso pode. A professora lá vive comentando isso comigo, falando como ele... A questão maior dele é igual você falou da sua filha, é o afrontar. Acho que ele tá na fase de afrontar, porque obedecer... Ele é obediente. No final, ele faz. Ele faz. No final, ele faz. Mas ele tá naquela fase do afronta. Deixa eu afrontar aqui pra me ver como que vai ser, né? O que vai acontecer. E uma vez, eu fui dar uma palestra pra mães, no Dia das Mães, inclusive, lá. E eu tava comentando algo que, em relação a isso que você falou, que é muito verdade. O que eu vejo como se o coração dos nossos filhos... Eles são solos férteis. Então, o que será que você, como mãe, você tem semeado no coração do seu filho? Será que você tem colocado uma semente forte lá e você tem regado aquela semente para que ela cresça, para que ela floresça, para que aonde quer que ele vá, seja na adolescência, seja na vida adulta, ele pode mudar de país, ele pode mudar de lugar, mas ele sempre vai ter aquela cultura, vai ter sempre aquela conexão ali com você que ele adquiriu com a família? Ou, com o decorrer do tempo, será que vai se perder? Porque eu agradeço muito, mas muito a minha mãe. E nesse dia eu contei até sobre isso. A minha mãe, ela criou uma semente tão forte, de tanto amor, de tanto ensinamento, obediência. Na minha época, gente, não tinha isso de mãe, você é chata. Fala que você é chata pra você ver. Quem tem dente tinha medo. Então, assim, era uma obediência que eu aprendi ali, sabe, com ela. E aquilo eu levei tão forte no meu coração que na minha época de adolescente, eu fui estudar num colégio aqui em Goiânia que eu falo, nunca vi tanto maconheiro por metro quadrado. Entendeu? Era um colégio, assim, daquela fase que adolescente tá, assim, sabe? Sim. Inclinando, vou fumar maconha porque é legal, porque é isso, porque é aquilo. E eu era a careta. Eu era a careta. E eu não era da igreja, não, tá, gente? Pra quem conhece aqui, sabe que eu não era cristã. Mas eu era a careta, eu não aceitava. Aquilo ali pra mim era um absurdo. Era um absurdo, era uma desonra com os pais, era pecado, assim, absoluto. Eu não gostava nem de conversar com quem fazia isso. Eu brigava. Deus. Na hora, se uma amiga falasse... Transmita pro José, Senhor. Amém. Então, eu era assim, sabe? Aquela pessoa, assim, radical. Eu era radical. Eu falava, você vai fazer isso, então você não é minha amiga mais. Tô saindo daqui, você tem que ter responsabilidade. Então, eu era nesse nível. E eu falo assim, e a minha mãe não tava vendo. Sabe, a minha mãe não estava ali 24 horas comigo para poder falar, Carolina, não faça isso, mas ela plantou algo no meu coração. Então, ali, o Espírito Santo me cutucava, me incomodava e não me permitiu, sabe, desviar. Não me permitiu que eu cometesse erros, que eu fosse para o caminho errado. Tudo por causa daquilo que a minha mãe, a conexão que ela gerou no meu coração. Então, hoje eu falo muito isso, que o meu maior desejo como mãe é que eu consiga semear
algo tão forte no coração do José. Que eu consiga semear, colocar uma semente ali, ó, com raízes profundas. Independente de onde ele esteja, que ele sempre lembre dos princípios, que ele sempre lembre da palavra e daquilo que ele aprendeu. E isso fala do ambiente que você gera na sua casa, isso fala do devocional que você faz com o seu filho, isso fala da abertura que ele tem com você para se expressar, às vezes até a raiva mesmo, né? E você falando, né, que o José tem esse ímpeto, né, do afrontar. Então eu logo vai falando, logo eu já penso, né? É uma questão de temperamento. Então você imagina, se você bater de frente e diminuir aquela criança dela não poder se expressar, você tá interferindo diretamente na identidade que Deus criou ela para ser. Então, olha que desafio, né? Porque nós temos filhos que são líderes, a minha também, ela tem os argumentos, ela tem, a outra não, a outra é sanguínea, de repente ela grita e chora. Desculpa, perdão, mamãe. A outra não, ela fica firme, mas no final ela sempre obedece. Ela sempre faz uma gracinha, sabe? Nossa, eu sou muito grata a Deus pelas filhas que ele tem me capacitado a educar, sabe? Mas é o temperamento. Então a gente precisa entender que muitas vezes não é pessoal falar, eu vou afrontar a minha mãe. Não, é a natureza caída mesmo, né? Que vem porque é o natural, às vezes, daquele temperamento. Mas é aí que a gente entra, né? Que vai educar, vai conduzir para Cristo. Por quê? Porque a mãe não tem o poder de transformar ninguém. Quem tem é só Deus, é o Espírito Santo que vai fazer isso, né? Então, a gente precisa conhecer os nossos filhos, sabe, Caru? Não tem como a gente ter uma educação eficiente. Não tem como você realmente alcançar o coração do seu filho sem conhecer a individualidade dele, a singularidade dele e entender, peraí, não, ele tá afrontando agora, ele tá nervoso. Eu vou dar um tempinho. Porque o que acontece? A gente precisa, assim, ó, ajudar o filho a não pecar. Porque se você bate de frente para ele já tem essa natureza de líder, ele vai levantar ainda mais. Você tá, como se diz, você tá colocando fogo na fogueira. Exato. E aquele ímpeto, né? Você tá ajudando ele a pecar ainda mais. Então, calma, dá uma voltinha, espera e depois você volta para falar disso. Ou às vezes vai ter filho, por exemplo, eu tenho, né? A Alice, ela é super líder, mas na infância não era. Super caladinha, quietinha, tudo que eu falava, ela obedecia imediatamente. Quando eu entendi essa questão dos temperamentos, da individualidade, e olha que assim, eu me converti em 2002. 2002. Então, desde então, eu sempre tô em comunidades, né? Cristãs, eu sempre estou aprendendo, né? Com os pastores, e nós já servimos, inclusive como pastores, em instituição, né, uma comunidade religiosa maravilhosa. Mas eu entendia pouco sobre individualidade, Caru. Eu entendia muito pouco, porque eu achava que tinha que ser um padrão. Então, como eu não achava que Deus tratava a gente de forma individual, literalmente. E ele é assim. Então, a gente como mãe, a gente precisa entender essa individualidade do filho para poder conduzir ele naquilo que é necessário. Né? Então, por exemplo, a minha filha mais nova era super introvertida e quando eu entendi, eu fui trabalhando isso nela. Aí eu falo, gente, eu trabalhei demais, porque agora a pessoa, né, é super líder, que é a Alice, que é a mais velha. E a Maria Clara, que a sanguínea já era quente, já resolvida, fala e depois arrepende. A outra não, ela é mais firme, né? E se eu não entender isso, eu vou tratar as duas iguais, né? E eu vou errar com alguma. Verdade. O José, o Guilherme brinca comigo, fala assim, você quer aprender como lidar com o José? Fica na frente do espelho. Fica na frente do espelho falando, conversando ali, ó, porque é igualzinho. E é verdade. Ele tem o mesmo temperamento que o meu. Então, muitas vezes, quando eu vejo que ele é assim, eu falo, peraí, se fosse eu, o que eu queria nesse momento? Eu queria ficar um pouco sozinha. Aí eu falo, tá bom, José, vai pensar ali. Isso, olha que coisa. Porque eu não sei você, né? Eu não, minha mãe falava assim, cala a boca agora, fica quieta, vai, não sei o quê. E eu engolia, parava, entendeu?
Então, eu não aprendi a lidar com as minhas emoções, de realmente conhecer como que eu agia. Hoje, as minhas filhas sabem. Elas sabem tudo, tanto que quando elas erram, quando elas veem que elas fizeram errado, elas já sabem o que elas fizeram errado. Por quê? Porque eu tenho trabalhado esse autoconhecimento, dessa individualidade, singularidade, mas que o Espírito Santo precisa governar, ministrar, né? Gente, é isso. Chegamos ao final. Se deixasse, eu acho que eu ia ficar aqui conversando com a Leide mais umas 2 horas, porque é assunto de maternidade, igual eu falei, não falta, né, temas para serem abordados. Então, eu espero que a gente possa gravar outro episódio aqui, comentando mais ainda, né, aprofundando sobre os temperamentos, que isso é muito importante, para, igual a Leide falou, para a gente conseguir identificar a maneira correta de governar ali dentro da nossa casa, de lidar com os nossos filhos. Então, eu espero que a gente não grave um outro falando sobre isso, tá? Leide, muito obrigada por você, mais uma vez, por estar aqui, por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento. Mostra seu livro aí pro pessoal. Ai, gente, é verdade. Esses aqui eu vou deixar com você, pra você sortear aí nos comentários, ó. As meninas, esse aqui é o Infância em 3D. Que é o que o José faz, Que é o que o José faz. Ele é maravilhoso. Ó, ele tem o devocional, a diversão, as receitas. Ele é para 3 anos, até que a mãe vai ler, vai fazer junto, né? Vai conversar, até 12. Porque aí, quando a criança faz sozinha, né? E tem esse aqui, que é o meu novo livro, que é o Transforme Sua Maternidade, Temperamentos que Conectam Corações. E nele eu falo de cada temperamento. Primeiro eu falo da mãe e depois eu falo sobre o cruzamento de um temperamento com o outro. A mãe colérica com o filho fleumático, a mãe colérica com o filho sanguíneo e as 16 combinações. Maravilha. Quais são os desafios e o que é interessante de fazer. Então eu vou deixar aqui com você para você então, presentear. Gente, teremos presente. Vou colocar aí, ó, quem colocar nos comentários aí, quem mais comentar vai ser a pessoa que vai ganhar esses livros aí. Uau, gente. Então, ó, hashtag fica a dica, hein? Leide, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe o seu ministério, que você continue, né, dando mais mentorias para mães, criando mais mães que venham edificar o lar, que venham edificar a vida dos seus filhos, que venham prosperar e criar, né, verdadeiros homens e mulheres do reino de Deus. Amém. Obrigada. Amém. Gente, depois sigam a Leide lá também para vocês acompanharem, né, o conteúdo dela. Qual que é o seu Instagram, Leide? Leide Rodovalho, L-E-Y-D mudo, Rodovalho. Perfeito. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Fez sentido para você esse episódio? Peço para que você compartilhe com mais mães, com mais pessoas, professoras, tias, todo mundo. Acho que tem que escutar isso para poder aumentar, né, o seu foco, aumentar o seu conhecimento, para que cada vez mais a gente possa evoluir nessa área da maternidade com as nossas crianças. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima.